Graça e paz, igreja. Como todos os pregadores que passam aqui, realmente é motivo de grande alegria de estar com a rica oportunidade de trazer a mensagem de Deus ao coração de todos. E é com coração grato a Deus que eu me encontro aqui esta noite também, amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmo 34. Salmo capítulo 34. Vamos ler apenas 4 versículos, do versículo 4 ao versículo 8. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai, ó seres, e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que o Senhor aplique a sua palavra lida em nossos corações e nos dê o entendimento necessário. Peço aos irmãos que não fechem suas Bíblias, apenas fechem os olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor, amém? Santo Deus, Pai de infinita graça, amor e bondade, obrigado, Senhor Deus, porque como teu povo, ó Pai, podemos estar reunidos, ó Deus, mais uma noite, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Pai, nós não estamos aqui por motivo de nos engrandecer, ó Pai, mas engrandecer o teu santo nome, ó Deus, levar o teu evangelho, ó Deus, para aquelas pessoas que estão necessitadas, ó Pai. Que essa noite, ó Deus, os corações que estão aflitos, ó Deus, possam sair daqui transformados, ó Deus. Aqueles que nos assistem do mesmo jeito, ó Pai. Que o teu amor e a tua graça cheguem na vida de todos, ó Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como todos sabem, já foi dito já, esse mês de setembro é o mês de combate ao suicídio, mais precisamente o dia 10 é a data a data que significa o combate ao suicídio. E realmente é algo que tem acontecido cada dia mais, lamentavelmente, mas cada dia mais com mais frequência. E esse mês de setembro, apesar de ser o mês de combate ao suicídio, é um mês que parece que o inimigo mais trabalha e mais vidas são ceifadas. Mais pessoas tiram suas próprias vidas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, relata que cerca de 30 milhões de pessoas no mundo, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E no Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. É um dado alarmante, gritante. É uma sociedade que sofre. É uma sociedade que teme. E sabe o que é mais difícil para essas pessoas que sofrem? É que muitas vezes as palavras que elas recebem não são boas. Muitas vezes são palavras duras. Palavras que muitas vezes poderiam trazer vida para essas pessoas. Muito pelo contrário, apressa a morte delas. Pois é muito comum no mundo, quem sofre com depressão, com ansiedade, ouvir de certas pessoas: isso aí quer chamar a atenção. Isso é preguiça. Isso é pantinho. Isso é desculpa. Infelizmente. E no meio cristão não é diferente. Muitas vezes o que as pessoas ouvem é: isso é falta de Deus. Está em pecado. Não está lendo a palavra. Não está orando. Palavras que realmente, para quem está passando por essa dificuldade, por uma depressão, pela ansiedade, é castigante, é sofredora, aumenta ainda mais a sua dor. E isso não deveria realmente acontecer, principalmente no nosso meio, no meio cristão.
no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. O Senhor Jesus, ele mostra isso para nós. Muitos de nós conhecemos essa passagem. O texto fala da mulher adúltera, onde alguns escribas e doutores da lei levam uma mulher até a presença de Jesus e diz: essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei diz que devemos apredejá-la. O que é que tu diz? O que é que o Senhor diz? E Jesus continua lá, escrevendo no chão com o seu dedo. Mas eles insistem em perguntar, em incomodar o mestre, até que o Senhor Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E vai saindo dali, daquele meio, do maior ao menor, até que só fica o Senhor Jesus e a mulher. E ele pergunta à mulher: filha, cadê aqueles que te acusam? Não ficou ninguém. E ela diz: não, Senhor, não ficou nenhum acusador. E o próprio Jesus diz: muito menos eu, aquele que é santo. Se tinha alguém que poderia acusar aquela mulher ali naquele lugar, era Jesus. Mas ele não fez. Sabe por quê, queridos? Porque ele se importava com a dor, com a vergonha, com o sofrimento que aquela mulher estava passando. Ela havia cometido um pecado, sim. Mas ainda assim, o Senhor amava muito ela. O Senhor te ama. O Senhor se importa com a tua dor. O Senhor se importa com o teu sofrimento, com a tua vergonha. Que você se apegue a essas palavras. E se tem outro texto da Bíblia que nos ensina um pouco mais sobre isso, está lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37, onde Jesus conta a parábola do bom samaritano. Que realmente, lendo esses textos, fico maravilhado, pois o texto relata que um homem ia descendo de Israel para Jericó e caiu na mão dos salteadores, onde levaram tudo o que ele tinha e deixaram muito machucado, ferido, a morrer. E naquele caminho ia passando um sacerdote. E o que o sacerdote fez? Olhou de lado, fingiu que não viu, foi embora. Mas a história continua e diz que passava também um levita. E o levita não agiu diferente. Olhou de lado, passou distante, fingiu que não viu, não se incomodou com a dor e com o sofrimento daquele homem, foi embora. Mas aí vem um samaritano, daquele qual ninguém esperava que ele iria agir daquele modo. Põe azeite, põe vinho na ferida do homem, enfaixa, coloca ele sobre o seu cavalo e leva para uma estalagem. Chega lá, dá 2 denários e diz: olha, cuida dele. Se você gastar algo mais, quando eu passar por aqui na volta, eu te ressaciarei. Quem tem sido nós? Quem nós temos sido com os aflitos, com as pessoas que estão sofrendo, acusadores? Nós somos cristãos. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Nós necessitamos agir como o Senhor, agir com amor, com graça, com misericórdia, se importar com a dor do nosso próximo. E esses dados são muito alarmantes. E lendo um pouco o artigo, essa pesquisa da Organização Mundial de Saúde, ela foi realizada em janeiro deste ano. E diz que, por conta da pandemia de 2020, esse dado cresceu muito, muito, muito. As pessoas dentro de casa, confinadas, sendo alimentadas por uma mídia destrutiva, onde levou muitas pessoas à morte e muitas ser aprisionadas pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade. E tem pessoas que começou a sofrer de ansiedade, começou a sofrer de depressão,
lá em 2020 e está com esse mal até hoje. E muitas vezes a gente acha que não, né? Não, isso é besteira. Que tem um TikTok, que tem Instagram, esse videozinho é legal. Quem aqui não lembra de uma série que fez muito sucesso na Netflix? La Casa de Papel. Quem não lembra? Alguém? Acredito que muita gente assistiu. Muita gente assistiu. Recentemente eu vi Clarissa Técio, ela deputada e cristã, ela relatando sobre La Casa de Papel. Ela disse que se pegou assistindo, começou a assistir a série cativante, e assistindo. Acredito que como quem assistiu também, começou a torcer pelo pessoal que estava lá dentro. Só que depois ela caiu em si e lembrou, mas peraí, eles são bandidos, eles são criminosos, e eu estou torcendo por eles. Eu sou cristão. Se a gente abrir a nossa mente, parar e perceber o que a mídia é capaz de fazer na nossa vida, meu irmão, o Ministério de Mídia da nossa igreja tem um dever muito importante de levar a palavra de Deus a alcançar o maior número de pessoas. Mas existem muitas mídias no mundo afora que só servem para destruir, para aprisionar, para amedrontar. Infelizmente, muitas pessoas estão consumidas. E infelizmente, muitas pessoas tremem de medo. A ansiedade em algumas pessoas, ela provoca nervosismo. As pessoas ficam trêmulas. Algumas pessoas, o corpo chega até apresentar caroço no corpo, ficar como se estivesse com a pele irritada. A ansiedade. E para muitas pessoas, isso é pantinho, isso é conversa. Não é não, meu irmão. Se importe com a dor do seu irmão, se importe com o sofrimento. O texto que nós lemos na palavra de Deus é uma bênção, mas é muito importante para nós compreender qual cenário o salmista Davi estava a descrever. Lá em 1 Samuel, no capítulo 21, Davi ele vai ao encontro, estava fugindo do rei Saul, que estava tentando lhe matar, querendo matá-lo. E Davi vai ao encontro do sacerdote Alimeleque. Chega lá, o sacerdote, ao encontrar com Davi, teme. Mas Davi pede, tem algo para comer? E o sacerdote pergunta a ele, cadê os teus soldados? Ele, estou numa missão especial para o rei. Eu disse aos meus soldados que ia encontrá-lo em algum determinado lugar. Estou numa missão especial para o rei. E como ninguém pode saber dessa missão, eu vim sozinho, mas eu irei encontrar com meus soldados no rei. Eu saí tão apressado que saí sem arma, sem nada. Tem alguma arma por aí, alguma espada, alguma lança? E o sacerdote diz, tem a espada de Golias, aquele que você matou. Essa é a única arma que nós temos aqui. Não temos nenhuma outra. E Davi diz, espada melhor não há. Arma melhor não há. Aí ele pode pegar. E quando o sacerdote entrega os pães a ele, ele diz, só temos os pães que era do sacrifício. Pois nós trocamos e se os seus homens não tiverem se encontrado com nenhuma mulher, pode levar. Ele, não, quando estamos em missões, especialmente numa missão especial como essa, nós não nos deitamos com nenhuma mulher. E lá, o texto fala que tinha um servo do rei Saul. Mas Davi sai dali, foge para Aquis, rei de Gate. Mas ao chegar em Aquis, na presença do rei de Gate, Davi teme. Porque os servos daquele rei dizem, olha, esse certamente é Davi. E a palavra vai dizer que Davi se fingiu de louco. Se fingiu de louco, onde deixava a saliva escorrer pela barba. E o rei, ao vê-lo, esse homem está louco. Já não bastasse os que eu tenho aqui, eu ainda tenho que partilhar da loucura deste homem. Tirem-o daqui. E Davi foge. E é nesse contexto que Davi escreve esse salmo.
E muitas vezes a gente não entende. Muito se sabe que os reis antigamente, muito faziam por alianças. Principalmente quando tinha um reinado de algum rei muito forte, muito grande, muito poderoso. Todo mundo queria ser aliado daquele. E certamente aquele rei sabia que Davi era procurado por Saul. E Davi temeu. Que Davi disse: eu vou morrer agora, eu preciso fazer alguma coisa, agir de alguma maneira. E Davi se fingiu de louco. Mas, estudando esse texto e pensando direitinho, será que, por ele ser louco, ele deixou de ser Davi? Se ele estava louco naquele momento, mas ele ainda continuava sendo Davi, sim ou não? Pensando, se o rei dissesse: é Davi, aquele que Saul procura, mata e leva a cabeça para Saul, certamente eu iria ganhar a recompensa. Ou então prende e vamos barganhar com Saul. Ele está louco, é problema dele, mas Saul procura. Mas existia alguém do lado de Davi, o nosso Deus, aquele que nos protege, aquele que nos livra, era aquele que estava com Davi. E aquela encenação de Davi ali serviu para livrá-lo, que Davi conseguiu sair da presença daquele rei. E aí é onde ele escreve: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai, ó, e sereis iluminados os vossos rostos, jamais sofrerá vexame. Clamou este homem, algumas versões assim, clamou este pobre homem aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queridos, você é bem-aventurado se você se refugia no Senhor. Pois não há um Deus igual ao nosso Deus. Lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 ao 56, vê o Deus maravilhoso e grandioso que nós servimos. Nós vamos encontrar a história, o pedido de Jairo, a mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Jairo era um dos principais das sinagogas. Certamente ele não poderia nem se aproximar de Jesus, mas a sua filha estava muito enferma, à beira da morte, o texto revela. E ele vai ao encontro de Jesus e clama a Jesus que vá até a sua casa para curar a sua filha. Imagina a aflição que Jairo estava. A sua filha estava à beira da morte. Geralmente, quando nossos filhos, quem tem filhos, adoece, já fica preocupado e muito, porque é uma criança. Preferia que fosse mim. Imagina você ver o seu filho à beira da morte. O tamanho do desespero que aquele homem não se encontrava. Muitas vezes a pessoa que sofre de ansiedade, a pessoa que está com depressão, está assim, aflita, triste, abatida, com medo. E acredito que era assim que Jairo se encontrava. Mas ele vai ao encontro do Senhor Jesus e clama ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus aceita ir com ele. Mas no meio desse percurso, o Senhor Jesus sente alguém lhe tocar. Era uma mulher que havia cometido 12 anos por uma hemorragia. Imagina o sofrimento dessa mulher, que não poderia tocar em ninguém, viver em comunhão com seus familiares. 12 anos de sofrimento, de angústia, de medo, de tristeza. Certamente aquela mulher não tinha mais nenhum sonho a não ser curada. Certamente aquela mulher tinha um sentimento no seu coração de dizer: estou vivendo por viver. Estou vivendo por viver até que chega o dia da minha morte. Até que ela ouve falar de Jesus. Você está ouvindo falar de Jesus essa noite? E ela colocou no seu coração: se eu apenas tocá-lo, serei curada. Eu serei curada. E foi assim que aconteceu.
Jesus sentiu alguém lhe tocar e pergunta: quem me tocou? Uma multidão. E tu perguntas: quem te toca, mestre? Pedro responde: eu senti que alguém me tocou diferente, pois de mim saiu o poder. E aquela mulher se prostra aos pés de Jesus e se revela: foi eu, mestre, eu que te toquei. Qual é a resposta de Jesus para ela? Vá em paz, a tua fé te salvou. Jesus não apenas curou, mas também salvou. Jesus, ele quer te curar, mas ele quer te salvar, meu irmão. Jesus, ele está aqui para te curar e te salvar. E o texto segue. Chega algumas pessoas e diz a Jairo, chega um servo e diz: olha, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Imagina a dor daquele pai, o desespero, que já estava desesperado, angustiado. Ouvir ali dizer que tua filha morreu, está morta, não incomoda o mestre. Qual é a resposta de Jesus? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É a palavra do Senhor Jesus. Nós não devemos temer, mas sim crer. Ele é poderoso. Ele pode fazer na minha e na tua vida. E o texto segue e diz que Jesus vai para a casa dele, de Jairo. Chega lá, não permite que ninguém entre, apenas os seus 3 discípulos mais próximos, o pai e a mãe da menina. Toca nela e diz: levanta. E aquela menina imediatamente levanta. Jesus ressuscitou até os mortos, meu irmão. Se você tem vida, há esperança. Não cai na mentira do diabo, não. Não acabou, não. Ele pode mudar. Ele pode transformar a tua vida. Você vai voltar a ser feliz. Você vai voltar a ser feliz. Se apega com esse Jesus, que ele tem poder para fazer isso na tua vida. E a confiança, meu irmão, é muito importante para qualquer tipo de ser humano. Você confiar. Imagina, você vai fazer uma certa viagem, está subindo num avião ou num ônibus, em qualquer lugar, e você saber que ali o piloto ou o motorista é alguém com muita experiência, alguém que já voou para vários lugares do mundo, saber que aquele motorista viajou para vários lugares do mundo, você vai mais tranquilo nessa viagem, sim ou não? Sim ou não? Se a gente confia no simples homem, quanto mais no nosso Deus que criou os céus e a terra. Assim era a confiança de Davi. E Davi sabe que aquele fingimento de loucura não era suficiente para livrá-lo da mão daquele rei. Ele sabia, por isso que ele escreveu esse salmo. Mas ele sabia que a confiança dele era no Deus que o livrou, no Deus que livra a mim e livra você. Conta-se que certo dia estava tendo um cruzeiro, milhares de pessoas viajando nesse cruzeiro, um enorme navio em alto mar, e começou uma grande tempestade, uma imensa tempestade, e aquele navio, aquele cruzeiro balançava muito, e as pessoas começaram a ficar desesperadas, uma multidão, que esses navios geralmente transportam muitas pessoas, uma multidão desesperada, e até que um dos passageiros disse: vou lá em cima, vou ver como é que está o capitão, vou lá, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer? E a tempestade só fazia piorar. E aquele homem sobe até o convés, quando ele bota a cabeça entre o vidro lá, ele vê o capitão lá, o comandante lá, bem tranquilo. Aí ele fica sem entender, se tranquiliza um pouco, aí de repente o capitão, olhando pelo vidro, percebe que tem alguém lhe olhando, ele vira de lado e dá um sorriso. Aquele homem se tranquiliza e desce e vai lá na multidão e diz: olha, fica tranquilo, ele estava sorrindo, o comandante estava sorrindo, então, ó, a viagem vai dar certo, a gente vai conseguir chegar no nosso destino final, fica tranquilo. E ali todo mundo se tranquilizou. A importância de você acreditar em quem e confiar em quem está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua vida? É Deus, o Deus Todo-Poderoso.
aquele que criou os céus e a terra. É Ele. Então, meu irmão, fica tranquilo, não teme não, se levanta, vai à luta, levanta essa cabeça, não fica triste não. Ele te ama, Ele se deu na cruz do Calvário por amor a ti. E esse Deus, nós aprendemos na palavra dele, que nós não devemos julgar ninguém, não devemos condenar ninguém, devemos agir com amor, com misericórdia. Quem não lembra do ladrão que estava sendo crucificado ao lado do Senhor Jesus? Aquele homem tinha sido condenado, pois ele tinha cometido crime, e a pena dele foi morte de cruz. Aquele homem tinha sido condenado por quem? Por homens. Mas o Senhor Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Meu irmão, o Senhor Jesus é maravilhoso. Como é bom estar na sua presença, querido. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor que se colocasse aqui à frente. E enquanto o Ministério de Louvor se posiciona, se você que está nos ouvindo, que está nos assistindo em casa, ainda não entendeu nada do que foi falado, nada do que foi cantado, se você não entendeu nada, querido, ainda tem uma palavra para você. Se você também que está aqui na igreja não entendeu nada, ainda tem mais uma palavra do Senhor para você. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. E eu queria que cada irmão que aqui se encontra refletisse bem naquilo que eu vou ler agora. Quem está nos assistindo em casa, no hospital, no trabalho, onde quer que esteja, se possível, dá uma pausa, escuta bem tudo aquilo que vai ser lido agora. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele é o seu protetor, Ele está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Agora e para todo sempre. Agora e para todo sempre.